leitura audição do nosso livro Perguntar Não Ofende, de Dre Gaudi. Vamos fazer a leitura audição hoje do capítulo 4. Conheça seu júri. Pense como eles pensam. Não consigo expressar totalmente o quão terrível fui diante de um júri quando comecei minha carreira jurídica. Eu me encolho pensando naqueles primeiros dias. Eu estava nervoso, eu não tinha certeza. Eu estava tentando seguir um roteiro em vez de me envolver na arte de me comunicar com meus concidadãos. Para piorar as coisas, o meu primeiro julgamento foi perante um juiz federal, com reputação de dureza cruel e incomum, beirando a tortura. O Honorável George Ross Anderson, Jr., juiz do Tribunal Distrital dos Estados Unidos. O nome causou medo nos corações dos advogados em toda a Carolina do Sul. Ele havia sido um advogado fenomenal em Anderson, Carolina do Sul, antes de ser nomeado para a magistratura federal. Portanto, ele tinha expectativas extremamente altas em relação a todos, especialmente aos seus ex-funcionários jurídicos. E eu era seu secretário jurídico há mais tempo do que qualquer outra pessoa. Então, suas expectativas eram muito altas. Os funcionários jurídicos são como filhos para os juízes. E o juiz Anderson não foi diferente. Imagine o juiz Anderson como um pai observando seus filhos em um concurso de ortografia escolar. Não com um sorriso e uma alegria nervosa, mas com o chicote em uma mão e o facão na outra. Ele esperava muito de seus advogados. Eu estava tão nervoso julgando casos na frente dele que convenci minha esposa de que deveríamos dar o nome dele à filha que esperávamos, para amortecer as consequências de quaisquer coisas idiotas que eu provavelmente faria em seu tribunal, agora que eu estava julgando casos como advogado. Essa é uma história verdadeira. Nossa filha se chama Abigail Anderson Gaudi. E o Anderson foi em homenagem ao próprio honorável George Ross Anderson Jr. Honestamente, eu teria chamado nossa filha de George ou Ross se minha esposa tivesse me deixado apenas para ter alguma margem de manobra, caso eu me encontrasse em seu tribunal com desempenho significativamente inferior. Querida, acho que deveríamos chamar nossa filha de George, lembro-me de sugerir. Bem, não vamos, foi a resposta dela. Podemos pelo menos conversar sobre isso? Acabamos de fazer isso e nunca mais vamos falar sobre isso. Não vamos nomear uma garota como George ou Ross. Bem, e quanto ao juiz? Não. Você consegue imaginar fazer uma garota crescer com o nome de George ou juiz? Você pode me imaginar tendo que julgar casos na frente do juiz Anderson sem rede de segurança? Ela pode mudar de nome mais tarde, se quiser, mas por alguns anos, pelo menos, me ajudaria se dissesse ao juiz Anderson que nossa filha, George Ross Anderson Gaudi Jr., diz olá. Quero dizer, ela nem nasceu ainda. Ninguém vai tirar sarro dela até que ela chegue à pré-escola. Podemos mudar isso mais tarde, se George não estiver trabalhando para ela. A essa altura, minha esposa não apenas havia saído do quarto, mas também da pequena casa em que morávamos. Aparentemente, a conversa havia terminado. Chega de casais recém-casados discutindo tudo com a mente aberta. Minha esposa concordou em usar Anderson como nome do meio, porque até ela, na tranquilidade de seu próprio coração, sabia que minha vida estava em perigo ao tentar casos na frente do honorável George Ross Anderson Jr. Então, tentei meu primeiro caso na frente dele. E foi o pior do que eu havia preparado. Eu olhava para o banco e via seus olhos fechados, com a cabeça apoiada na mão. Rezei para que ele estivesse dormindo,
Mas a maioria das pessoas não usa a outra mão para puxar os cabelos no topo da cabeça se estiverem dormindo. E também não emitem sons guturais como um chacal ferido. O julgamento terminou e o júri considerou Vel culpado. Não sei como ou porquê. Foi apesar do meu desempenho como promotor e não por causa dele. O juiz Anderson enviou uma mensagem dizendo que queria me ver de volta em seus aposentos antes de eu partir. Este seria o fim. Comecei a escrever um bilhete para a esposa, dizendo-lhe mais uma vez que a amava e que dissesse aos nossos filhos que não frequentassem a faculdade de Direito. A porta do seu quarto se abriu e eu ouvi a palavra agora. Gritou mais alto que um tornado F5. Voltei para trás do tribunal, passei pela minha antiga mesa, onde me sentava quando trabalhava para ele, e fiquei de cabeça baixa em seu escritório. Eu sabia que isso seria o fim da minha vida. Filho, ele começou, eu cresci em Equinox Mill. Meus pais eram pobres. Todo mundo que eu conhecia era pobre. Fui para a faculdade à noite porque tinha que trabalhar durante o dia. Trabalhei em 3 empregos para me matricular na faculdade de Direito. Você, por outro lado, era filho de um médico. A vida não é um clube de campo jogando golfe. A vida real, está neste tribunal. Pessoas normais, com esperanças, sonhos e medos regulares. Você tem que aprender a falar com pessoas normais. Pessoas comuns. Eu te amo, filho. Você tem a chance de ser bom, mas não há menos que aprenda algo sobre as pessoas. Vá para casa agora. Eu sei que você não bebe, mas pode ser bom parar em um bar algum dia. Sente-se e ouça pessoas reais, como eles pensam, o que eles pensam e por que eles pensam isso. É aí que está o mundo real, filho. O juiz Anderson estava certo, é claro. Passei a maior parte da minha vida crescendo perto de tipos semelhantes de pessoas. Mas se você não compreender todas as pessoas, pessoas de diferentes origens, status socioeconômicos, crenças religiosas, experiências e processos de pensamento, você nunca será um comunicador eficaz. Se são pessoas reais do mundo real com quem você deseja se comunicar, comover e, em última análise, persuadir, você precisa entender melhor como elas processam as informações e a linguagem que fala com elas, particularmente. Você tem que conhecer as pessoas onde elas estão, não onde você está e não onde você gostaria que elas estivessem. Aprenda como as pessoas pensam. Aprenda o que os motiva. Aprenda o que os move. Aprenda o que os inspira. Aprenda o que os assusta. Saiba onde eles estão, como eles chegaram lá e o que seria necessário para eles se mudarem para alguma coisa ou outro lugar. Você pode lamentar os preconceitos e noções preconcebidas que outras pessoas trazem para as conversas, ou pode acertar certos fatos próximos sobre a natureza humana e começar a navegar por eles. O que as pessoas querem? O que eles desejam? De onde eles derivam significado e valor? Os júris são uma coleção de jurados. Os jurados são pessoas e trazem consigo todos os seus pontos fortes e fracos para o tribunal. É melhor entendê-los se algum dia for movê-los de alguma forma mensurável. Isso é verdade, não importa onde o júri esteja, dentro ou fora do tribunal. Seja um estudante cuidadoso da natureza humana. A propósito, o juiz Ross Anderson Jr. foi tudo o que eu disse que ele era. Ele causou medo nos corações daqueles que apareceram diante dele, mas ele foi mais responsável por onde acabei na profissão jurídica do que qualquer outra pessoa. Ele foi um democrata de longa data que sempre usou 2 palavras antes da palavra republicano, e uma dessas 2 palavras era Deus. Mas o outro não foi. Não gosto das palavras que ele usou, então pedi que não as usasse quando eu trabalhasse para ele. E ele parou.
pelo menos enquanto eu estava lá. Eu amo aquele homem. Ele era complicado, ele era inconstante, mas se você fosse dele, você seria dele para sempre. E o pouco que acabei sabendo sobre a natureza humana e como ela afeta a sua capacidade de persuadir, recebi de um democrata de longa data que dedicou seu tempo para ajudar um republicano idiota. Quem é o seu júri? Então, o que você sabe sobre o seu júri? O que você sabe sobre as pessoas que compõem o seu júri? A maioria de vocês nunca está diante de 12 de seus concidadãos na tentativa de persuadi-los em um caso criminal ou civil. Mas você estará cercado por uma espécie de júri pelo resto da vida. Pode ser sua família, podem ser seus parceiros de bridge ou de poker. Podem ser amigos na igreja, na sinagoga ou em qualquer outro local de culto. Podem ser seus acionistas. Pode ser seu parceiro de negócios, seus clientes ou aqueles que algum dia desejam ser seus clientes. Para você, o júri pode ser qualquer pessoa com que você esteja tentando se comunicar ou passar de uma posição para outra. O fato de não estar num tribunal não significa que não possa aprender com o que lá acontece e as razões pelas quais confiamos nesse processo algumas das decisões mais importantes da vida. Pense nisso por um minuto. Desde casos de negligência médica, em que uma criança morre durante o parto, até um caso de homicídio, em que alguém enfrenta a morte ou a prisão perpétua sem liberdade condicional, confiamos no processo do júri. Em disputas comerciais, dissoluções de parcerias, casos de difamação, acidentes de automóveis e reclamações de seguros, confiamos nisto que chamamos de júri. Portanto, vale a pena saber como funciona o sistema de júri e o que podemos aprender com ele ao tentarmos fazer a advocacia. Provavelmente você recebeu ou receberá uma convocação do júri pelo correio. Você aparece no tribunal e o juiz começa a fazer uma série de perguntas para determinar se você está qualificado para servir. Qual é o seu nível educacional? Você pode ler e escrever? Você sofreu uma condenação criminal desqualificante? Você conhece os advogados, testemunhas ou parte nas ações judiciais ou casos nos quais você pode ser solicitado a atuar? Você sabe alguma coisa sobre os casos? Esses seriam os fatos que discutimos no capítulo anterior. E mesmo que você tenha ouvido alguns dos fatos, você tirou conclusões desses fatos? E mesmo que você tenha tirado conclusões desses fatos, você pode deixar de lado as conclusões anteriormente sustentadas e ter uma mente aberta? Uau! Isso seria difícil, não seria? Deixar de lado algo que você acredita, pensa ou sente ser verdade e focar apenas nos fatos e evidências apresentados naquele julgamento específico. Isso equivale a uma definição clássica de mente aberta, não é? Começando do zero, começando de novo, limpar a lousa e voltar ao ponto morto. Você poderia fazer isso? Você tem disciplina intelectual para separar o que você acha que sabe daquilo que você conclui que lhe foi provado? É difícil, não é? Apesar do meu romance de toda a vida com o cinismo em relação à natureza humana, fiquei continuamente surpreendido com os meus concidadãos e com a sua capacidade de serem objetivos e justos durante esta parte importante de um processo de vital importância. Se você fosse vítima de violência doméstica no passado, conseguiria ser justo e imparcial num caso de violência doméstica? Se você perdesse um filho devido a um problema de projeto ou construção de um berço, você poderia ser justo anos depois em um caso de responsabilidade pelo produto envolvendo outra criança? Você sempre acredita em certas testemunhas ou nunca acredita em certas testemunhas? Você é tendencioso a favor ou contra a aplicação da lei?
Você poderia deixar de lado essas crenças preconcebidas e considerar apenas o que veio do banco das testemunhas? Nosso sistema exige que encontremos 12 pessoas que possam limpar a louça, honrar a presunção de inocência atribuída ao réu e ser justas e imparciais. Mas há um equívoco quando se trata de voir dire. A realidade é que não se escolhe um júri em processos judiciais. Você desseleciona um júri. Nomes são chamados e cada lado recebe um certo número de greves ou exclusões. Você não pode exercer suas greves exclusivamente com base em raça, sexo ou idade, mas, além de certas categorias legalmente protegidas, você está tentando avaliar seus concidadãos para determinar se eles seriam jurados bons e justos. Você não está escolhendo os jurados que mais deseja servir. Você está excluindo aqueles que não deseja naquele júri específico. Suponha que houvesse um potencial jurado no grupo que tivesse sido acusado de violência doméstica há 11 anos, mas as acusações foram rejeitadas. Você seria o jurado no caso de violência doméstica que está prestes a processar? Você precisa de mais fatos, certo? Mas você pode não estar obtendo mais fatos. É difícil avaliar as pessoas com apenas 30 minutos de exposição a elas e algumas páginas de respostas a perguntas padronizadas. Mas é assim que os júris são escolhidos, ou, como sabem agora, não escolhidos no nosso sistema judicial. Não é provável que você tenha o luxo de desmarcar o seu júri. Você não pode desfazer a escolha de um filho, de um colega de trabalho, ou do marido da sua irmã no dia da ação de graças. Você pode muito bem ficar preso a um júri além do seu controle, mas isso não significa que você não possa ou não deva usar algumas das mesmas ferramentas analíticas para aprender mais sobre elas. Qual é a formação dele? Você pode apelar para a justiça geral e a mente aberta? Você consegue chegar a um acordo sobre um princípio mais amplo e abrangente e então começar a abordar os detalhes? Não são todos contra os tiroteios em massas? Não se opõem todos às contas médicas catastróficas que debilitam as famílias e esgotam as poupanças? Todos não apoiam a oportunidade de frequentar a faculdade, se for isso que o jovem deseja fazer? Não estão todos de acordo que o nosso sistema de justiça criminal não deve punir crianças que nem sequer atingiram a idade legal de responsabilização? Você acabou de iniciar, lentamente, uma conversa, uma resposta a algumas das questões mais voláteis de nossos dias. Controle de armas, saúde, dívidas de empréstimos estudantis. Isto vem de ser intencionalmente pouco provocativo no início, ao mesmo tempo em que avalia a pessoa com quem você está se comunicando e tenta entender de onde ela vem e por quê. Tenho um amigo querido em Greenville, Carolina do Sul, que atua na política e é professora em uma universidade local. Ela é conservadora por qualquer padrão objetivo, mas não é agressiva quanto a isso. Ela é genial. Pessoas gostam dela. Ela é autêntica. No início dos meus dias no Congresso, eu me reunia com os chefes dos grupos conservadores locais e dos Tea Parties. Ao contrário da mitologia popular, não fui o candidato do Tea Party em 2010. No entanto, organizei um almoço sobre imigração durante um recesso do Congresso para poder ouvi-los sobre o assunto. Várias pessoas conversaram ao redor da mesa com posições que variam de uma posição de extrema-direita a uma posição mais de Câmara de Comércio, com um punhado de proprietários de pequenas empresas nas áreas de construção e paisagismo. Todas seriam consideradas posições conservadoras em vários pontos no espectro. E então ela falou. Ela disse que sua opinião mudou recentemente sobre a imigração. Todos nós nos sentamos e prestamos muita atenção.
Na verdade, ela fez um total de 180. Uau! Isso é raro para um agente político experiente e um professor. Eu me perguntei o que aconteceu. Ela leu algum tratado, alguns indicadores importantes sobre demografia e que o país precisava para compensar o fato de que precisávamos de mais trabalhadores? Ela conversou com agricultores do nosso distrito que, embora conservadores por qualquer padrão, estavam tendo muita dificuldade em fazer com que os americanos se candidatassem e aceitassem empregos na colheita de pêssegos, morangos e mirtilos. O que aconteceu? Ela é uma acadêmica. Eu mal podia esperar para ouvir o que a fez mudar de ideia. Conheci um casal na igreja, disse ela. Eles amam este país. Esta é a sua casa, embora não seja legal, mas não posso apoiar o deslocamento desta família. Foi isso. Essa pensadora talentosa, inteligente e conservadora mudou de ideia com base em um relacionamento. Não um livro, ou uma plataforma política, ou um candidato, mas sobre um casal na sua igreja. É certo que nem sempre podemos basear as políticas públicas nas relações individuais, ou mesmo na nossa própria experiência pessoal, mas é ilustrativo do que foi necessário para persuadi-la. E é uma prova do fato de que nenhum de nós no almoço jamais imaginaria que foi um casal que mudou de ideia e não uma discussão ou pesquisa. Todos somos prisioneiros até certo ponto daquilo que vivemos, daquilo que conhecemos, do que vimos nas nossas próprias vidas. Você pode ter uma noção de quem é e o que é o seu júri apenas ouvindo isso. As pessoas são simultaneamente complicadas e simples, mas o nosso objetivo é comover essas pessoas, comunicar com elas na esperança de uma eventual persuasão, e não podemos dar-nos ao luxo de desmarcar o nosso júri na vida real, como podemos numa sala de tribunal. Deveríamos abraçar a complexidade e a simplicidade da experiência humana. E isso é melhor feito ouvindo e tentando compreender como alguém chegou onde está. A necessidade de uma mente aberta. Os júris da pena de morte são ainda mais difíceis de formar, porque temos todas as questões que abordamos acima, além da questão adicional de qual é a punição adequada se o réu for considerado culpado do assassinato subjacente e das circunstâncias agravantes, que qualificam o homicídio para a potencial imposição da pena de morte. Circunstâncias agravantes são aqueles fatores adicionais que levam um caso de homicídio a um caso de homicídio capital. Esses fatores diferem de estado para estado, mas normalmente incluem o fato de que o assassinato foi cometido durante a prática de outro crime, como o roubo. O assassinato foi cometido contra uma criança menor de uma certa idade, ou o assassinato envolveu tortura. Os julgamentos são bifurcados na Carolina do Sul, o que significa que o primeiro julgamento visa determinar se o réu cometeu o ato de homicídio conforme é legalmente definido na Carolina do Sul. Então, esse julgamento vai até o veredito. Se todos os 12 jurados concluírem por unanimidade, além de qualquer dúvida razoável, que o réu, de fato, cometeu um homicídio, eles retornarão um veredito indiciando tal. Depois, há um período de reflexão de 24 horas e no final desse período de reflexão, um segundo julgamento começa para determinar se a punição adequada é a morte ou a prisão perpétua sem liberdade condicional. A pena de morte é uma questão fascinante para debater e discutir em teoria. Como mencionei, mudei de ideia sobre o assunto algumas vezes ao longo da minha vida. Para a maioria das pessoas, envolve uma mistura de políticas públicas, espiritualidade, moralidade, economia e níveis de certeza. É complicado e, se a sentença for efetivamente cumprida, não há recurso.
Vi uma sentença de morte ser executada. Eu assisti a uma execução. Há uma dupla finalidade na execução da sentença. Você é lembrado da finalidade da morte, do ponto de vista da vítima, e especialmente da perspectiva da família da vítima, caso ela decida comparecer. Mas também nos lembramos da finalidade do nosso próprio sistema de justiça para os condenados e da necessidade de o acertar sempre, porque não há recurso da execução de uma sentença de morte. Portanto, em casos de pena de morte, você questiona o júri, assim como fazem outros tipos de casos criminais, mas há algo adicional que também acontece. Cada jurado é interrogado individualmente pelo juiz e pelos advogados do Estado ou governo e pelos advogados do réu. É apenas um cidadão sentado na cadeira de testemunhas, sendo questionado sobre algumas das perguntas mais pessoais e investigativas que você pode ser perguntando. Normalmente, essas questões não são da conta de ninguém e certamente não são da conta do governo. Mas isso não é comum. Isso é para determinar se você está qualificado para julgar uma pessoa em um caso que pode resultar na execução dessa pessoa pelo governo estadual ou federal. A seleção do júri começa com um potencial jurado sentado na cadeira das testemunhas, nervoso, não familiarizado com o processo, prestes a ser interrogado sobre assuntos muito pessoais por uma mulher ou um homem de túnica preta, e depois por completos estranhos com formação em direito. Coloque-se na posição do juiz. O que você perguntaria? Como você começaria? O objetivo aqui não é persuasão. O objetivo é a informação. Você não se importa com a posição do jurado em potencial sobre a pena de morte em um determinado nível. Você se importa que essa posição seja expressa de forma confiável, porque você confiará nas respostas a essas perguntas ao decidir quem desmarcar do júri. Você começaria, talvez, deixando o jurado à vontade. Senhor ou madame, não há resposta certa ou errada para a pergunta que estou prestes a lhe fazer. Precisamos simplesmente de uma resposta honesta. Seja qual for a resposta, ninguém tentará convencê-lo a adotar uma posição diferente. Só precisamos saber qual é a sua posição, ok? Quais são seus pensamentos e crenças gerais sobre a pena de morte? Existem 2 tipos de jurados que são excluídos do serviço em casos de pena de morte. Aqueles que sempre dariam a morte e aqueles que sempre dariam a vida. Se você acredita que tirar uma vida resulta na perda automática da sua, você não é elegível para servir em um caso de pena de morte. Da mesma forma, se você acredita que ninguém tem o direito de tirar uma vida, incluindo o governo, então você não é elegível para servir em um caso de pena de morte. Francamente, isso é muita gente. As pessoas se sentem profundamente sobre este assunto e de forma adequada. Mas essa tábula rasa, essa neutralidade, essa capacidade de dizer sim e não é indispensável. Se você não pode dar a morte, não importa quão hediondo seja o crime. Como você pode julgar de maneira justa um caso que envolve se a pena de morte deveria ser o veredito? Da mesma forma, se você acredita que todas as vidas são iguais e se você pegar uma, você deveria dar a sua, então sua mente não tem a objetividade necessária para o serviço em um caso de pena de morte. Aprendi muito sobre pessoas que julgam 7 casos de pena de morte e passam inúmeras horas entrevistando pessoas sobre o que acreditam e por que acreditam nisso. As trocas abrem uma janela para a alma humana e como a mente processa crenças, sentimentos e fatos. Promotor. Senhor, você acha que poderia dar a vida ou a morte? Jurado. Sim, provavelmente poderia,
mas não poderia dar a morte em um caso de roubo ou de drogas. Promotor: você entende que a morte nem seria uma opção em um caso de roubo ou de drogas, não é? Teria que ser um caso de homicídio com circunstância agravante. Jurado: ah, então isso não é dar a morte por roubar? Promotor: não, senhor. Você não pode dar a morte por roubo. Senhor, você poderia dar a vida e a morte dependendo do que você acreditasse ser certo ou justo? Jurado: não. Eu só poderia causar a morte se a vítima fosse uma criança, como se alguém matasse meu filho. Promotor: senhor, você percebe que se alguém matasse seu filho, você não estaria nesse júri? Jurado: eu não faria isso. Promotor: não, senhor. Você não poderia participar de um júri quando a vítima fosse um membro da sua própria família. Jurado: bem, eu poderia dar se o filho de outra pessoa fosse morto. Promotor: só se a vítima fosse criança? Jurado: não, na verdade não. Eu poderia dar talvez se o assassinato não tivesse sido em legítima defesa. Promotor: senhor, você sabe que não recebe pena de morte por matar alguém em legítima defesa, não é? Matar alguém em legítima defesa nem sequer é crime, então não haveria veredito de culpado e, portanto, não haveria audiência de sentença para você sequer considerar a punição. Isso continua por dias e dias, tentando encontrar jurados que possam dar vida ou morte, dependendo dos fatos. É isso que estamos tentando encontrar. Cidadãos de mente aberta que esperam e ouvem os fatos e depois esperam e decidem sobre a punição. Esse é o processo pelo qual passamos em todos os casos, com um processo extra adicionado nos casos capitais. Mas certamente deveria fazer-nos apreciar a necessidade absoluta de ter uma mente aberta quando se trata de persuadir em geral. É difícil, se não impossível, persuadir alguém que não é persuadível. Todos nós já tivemos aquelas conversas em que você acreditava que seria mais produtivo sair e discutir com um carvalho. Pelo menos a árvore ouviria em silêncio. Influência da empatia. Há uma razão pela qual encorajamos os outros a não julgar, a menos e até que tenham caminhado 1 quilômetro no lugar de outra pessoa. Há uma razão pela qual dizemos que as pessoas não se importam com o quanto você sabe, até que saibam o quanto você se importa. Clichês são clichês por um motivo. Eles são verdadeiros e testados pelo tempo. A razão é que a empatia é poderosa. A empatia nos conecta. A empatia é uma ponte que você pode atravessar pelo resto da vida. Miranda Hall era uma jovem de 19 anos estrangulada até a morte em 2002 por Jeremy Carnage, depois de rejeitar seus avanços sexuais. Uma das coisas mais difíceis que você pode fazer como promotor é reunir-se com a família após o homicídio. Na verdade, não existem palavras adequadas quando os pais perdem um filho, mas o encontro entre os procuradores e os familiares sobreviventes é importante para que a família saiba o que esperar em termos do processo de justiça criminal. Miranda tinha 2 pais maravilhosos e amorosos. O pai dela, Ed Hall, veio ao tribunal para nosso primeiro encontro e foi curto. Acho que o Sr. Hall nem se sentou. No entanto, nunca esquecerei o que ele disse antes de partir. Ele disse que não tinha certeza se um homem branco atribuiria valor à morte de uma jovem afro-americana. E então foi embora. Havia meia dúzia de promotores em nosso escritório capazes de lidar com um caso de homicídio. Mas, quando o Sr. Hall deixou meu escritório, decidi atribuí-lo a alguém que eu sabia que atribuiria valor à vida de sua filha e, no processo, atribuiria valor à dor que ele e sua esposa estavam sentindo. Eu atribuí isso a mim mesmo. Ao longo desse julgamento,
houve realmente 2 júris. Eram as 12 mulheres e homens que decidiriam o caso. Esse foi um júri. Depois, havia o casal sentado na primeira fila, atrás da mesa do promotor, assistindo ao julgamento, observando o promotor, observando para ver se nosso sistema de justiça atribuía valor à vida de sua preciosa filha. Esse foi um júri igualmente importante para mim. Um júri que teve de ser convencido, sem sombra de dúvida, de que Jeremy Kennedy assassinou Miranda. O outro júri? Eles só precisavam ser convencidos de que o sistema de justiça e os seus vários componentes valorizavam a vida da sua filha. Vi o Sr. Al vários anos depois no estacionamento do correio. Nos abraçamos como amigos. Em 2019, Jeremy Kennedy estava de volta ao tribunal, tentando anular o veredito do júri e sua sentença de prisão perpétua sem liberdade condicional. Estive no tribunal apenas algumas vezes desde que saí em dezembro de 2010, mas voltei para esta audiência. Não voltei ao tribunal do condado de Spartanburg porque fui uma testemunha indispensável no julgamento de alívio pós-condenação de Jeremy Kennedy. Voltei depois de todos esses anos porque queria que Ed Alt soubesse que ainda valorizo a vida de sua filha. Não como promotor, porque não o sou mais, mas como pai, porque ele e eu sempre seremos pais de filhas, não importa há quanto tempo uma filha nos abandonou. Eu queria que Ed soubesse que, embora eu não tenha ideia de como é perder uma filha e rezo para que nunca saiba, posso respeitar o fato de que ele passou por algo que arrasou a alma e porque isso nunca o deixará, nunca deveria, me deixe também. Havia um culto à luz de velas para as vítimas de crimes todo mês de dezembro, quando eu era promotor. Nosso xerife local e sua equipe de defensores das vítimas planejaram este evento para que aqueles que perderam entes queridos pudessem se unir. E então eu fui. Às vezes eu falava, às vezes não. Ninguém jamais se lembrará de uma palavra que eu disse. Elas vão lembrar-se de que me importei o suficiente para ir. Não há palavras para os pais que perderam um filho devido à violência. Não há palavras para o marido que perdeu a esposa para um motorista bêbado. Não há palavras para os entes queridos que esperaram anos e anos pela prisão, no caso com quem convivem de hora em hora. As pessoas não esperam que você tenha a coisa certa a dizer. Basta que você se importe o suficiente para ouvir e estar presente. Então, sente-se, ouça pessoas reais, saiba como elas pensam, saibam o que eles pensam, saibam por que eles pensam isso e então, se for possível, sinta o que eles sentem. É aí que está o mundo real. Uau! E assim finalizamos a leitura desse capítulo. Sensacional! Obrigada por estarem comigo aqui, agora. Até o nosso próximo capítulo. Não se esqueçam de se inscrever e deixar nos comentários a sua opinião, se fez sentido para você. Até já!